Processo de fabricação. Nesse vídeo, iremos apresentar conformação e corte de chapas e tubos. Nesse fluxograma, inicialmente nós temos a grandeza resistência mecânica, deformação plástica. O trabalho aqui na tensão vai ser menor do que a tensão de ruptura do material. Para essa condição, nós temos os seguintes processos, sem remoção de material, que é o embutimento, dobramento, hidroconformação e calandragem. E a tensão de trabalho é maior do que a tensão de ruptura. E a gente tem o puncionamento. Esse processo está aqui, ele faz parte de um conjunto de processos que vai dobrar uma peça e também realizar algumas operações de puncionamento. Produtos obtidos. Nós temos aqui nessa figura vários produtos obtidos no processo de conformação de chapas e tubos. A gente nota que, em termos gerais, a conformação de chapas e tubos é um conjunto de operações que pode ser realizada a quente ou a frio. E que o objetivo é conformar plasticamente um metal, inicialmente que está na forma geométrica de uma chapa plana ou de um tubo com uma parede fina e com isso obter peças com características próprias. Ainda nessa foto a gente pode observar que vários desses produtos são conformados com o uso de material metálico, como por exemplo aço carbono, ferro, latão, bronze, entre outros. Nesses processos a gente tem, por exemplo, no item A e B, corte e dobra de várias etapas. No C a gente tem um embutimento, um repuxo. No D a gente tem essa figura que está destacada com um traço ponto, que é a cabine de um avião. É realizada com um processo de conformação denominado explosão controlada. Nesse vídeo não será tratado esse processo. No item E, a conformação de tubos de corrimão são feitos pelo dobra sequencial ou por hidroconformação. Mais adiante a gente vai comentar esses dois processos. E no F, a gente vê aí um caminhão e o tanque é formado por chapas que são dobradas via o processo de calandragem. Máquinas e ferramentas utilizadas no processo. Basicamente a gente tem a prensa excêntrica e a prensa hidráulica. Em muitos casos, as ferramentas de trabalho são montadas em equipamentos denominados prensas, as quais podem ser classificadas de dois tipos. Aqui a gente tem a prensa excêntrica e a prensa hidráulica. Em termos de prensa mecânica, ou prensa excêntrica, no caso aqui, a gente tem um volante mecânico para armazenar energia e transferi-la em forma de golpe sobre a peça. Pode variar tamanho de 20 a 6.000 toneladas. O curso varia de 5 milímetros a 500 milímetros, com velocidade de 200 a 1.500 golpes por minuto. É o que realiza essa prensa aqui. A prensa óleo hidráulica permite controle de força e avanço. E a tonelagem dessa prensa pode chegar até 10.000 toneladas. Em termos de curso, pode variar de 10 a 800 milímetros. No caso aqui, os valores de força disponível de cada modelo de máquina estão dependendo do tipo de máquina. Aqui a gente tem a primeira operação de corte de chapas. Em muitos casos, as operações de conformação ocorrem com a retirada de parte da peça, via ruptura do material. Essa operação, basicamente, em muitos casos, é combinada com a dobra de peças. A gente tem aqui um exemplo de peças que foram funcionadas. Ocorreu um corte aqui, a gente tem essa figura do lado esquerdo e do lado direito, uma peça estrutural de um automóvel. E dá para a gente observar aqui que ela foi funcionada também. Vamos dar uma olhadinha num vídeo aqui para ter uma ideia melhor da opção de corte da peça. A gente tem aqui um equipamento fazendo funcionamento de uma parte da peça. A seguir, a gente tem a operação de dobra em chapa metálica. A conformação de chapa o objetivo é afeiçoar um pedaço de metal, a gente pode ver pela figura, por deformação plástica a frio ou a quente, com auxílio de uma ferramenta, no caso aqui a gente pode ver uma punção, no caso aqui vai realizar a dobra. E a gente tem aqui a matriz que vai fazer o posicionamento dessa peça. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem aqui nessa tabelinha alguns tipos de dobra que podem ser realizadas e, correspondente a esse tipo de dobra, a gente tem a força a ser realizada. Nessa primeira parte aqui, uma dobra em L, aqui no meio uma dobra em V, realizada com uma tesoura guilhotina no caso, e uma dobra em U, dá para se ter uma ideia da força a ser calculada. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. A gente tem o processo de dobra.
uma tesoura guilhotina realizando uma dobra em V. E aqui embaixo a gente tem o produto, lado direito, uma peça estrutural de um automóvel. Essa operação que vai ser comentada agora é a operação de dobra progressiva. A gente tem um equipamento específico para realizar essa operação, que é a conformação de um tubo em várias etapas. Dá uma olhadinha aqui no processo. Então, a gente tem o posicionamento do tubo, e é realizada a dobra em várias etapas. Isso é um processo específico com uma máquina também específica. Aqui na figurinha a gente tem um exemplo de produtos obtidos por processo de dobra progressiva. No caso aqui, corrimão. Uma olhadinha agora no próximo processo, que é o processo de calandragem. A calandragem é objetiva, no caso aqui, é conformar chapas, possibilita dobrar peças com espessura até de 200 milímetros e de tamanhos relativamente grandes. Vamos dar uma olhadinha nas etapas aqui do processo de calandragem. A gente tem um sistema óleo hidráulico que avança os atuadores, permite um deslocamento contínuo e vai dobrando a chapa em várias etapas, até, por exemplo, um desenho final aí da chapa que é cilíndrica. Então a gente tem aí o processo de calandragem. A figura abaixo mostra o produto obtido pelo processo de calandragem. No caso aí é o tanque do caminhão. O processo de embutimento é uma operação que visa dar uma forma única a uma peça. E as máquinas que realizam tal operação são também as prensas mecânicas ou óleo hidráulica. Uma olhadinha no processo. E a gente tem aqui um processo de conformação quente. Isso facilita a conformação da peça. Há algumas propriedades superiores em relação a frio. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem formas geométricas obtidas pelo processo de embutimento, repulso. A gente tem umas peças com demonstração. E ao lado a gente tem aqui um produto obtido pelo processo de embutimento. Vamos ao próximo processo, conformação incremental. Nesse tipo de conformação incremental de peças, se aplica quando o produto não tem grande complexidade de forma geométrica. E o volume de produção é pequeno para ser fabricar uma ferramenta que, diga-se de passagem, pode ser caro para ser utilizado um número muito pequeno de peças. Não vai ser feita a amortização dessa ferramenta. Para a conformação incremental, deve-se dispor de uma máquina a controle numérico. Para cada ponto da peça ser reformada, vai ser um ponto a ser programado na máquina CNC em relação a X, Y e Z. Dá uma olhadinha no vídeo para ter uma ideia melhor do processo. Então a chapa ela é posicionada, fixa e um pulsão controlado via CNC vai deformando a peça de acordo com a programação. E depois, ao findar, aí, a gente tem um produto deformado. Ao lado aqui, um exemplo de produto obtido pelo processo de conformação incremental. Agora nós vamos dar uma olhadinha no estiramento. A figura aqui dá uma ideia básica do processo. A conformação por estiramento é a conformação plástica de peças de revolução. Pode ser realizada cortando uma chapa em forma de disco. A gente tem aqui um disco metálico. Ele vai ser posicionado em ponta giratória e um contraponto. O disco metálico é fixo entre o contraponto e uma ponta giratória, que tem a forma geométrica do produto. No caso aqui a gente pode ver essa ponta giratória que vai resultar no produto final. E aqui a gente tem a ferramenta que vai permitir um deslocamento, descrevendo a trajetória do formato desse produto. Uma olhadinha aqui no vídeo para a gente ter uma ideia melhor de como funciona o processo de tiramento de um disco metálico. Então, a gente tem o posicionamento do disco, rotaciona a ponta giratória e a ferramenta vai etapa por etapa dando forma ao disco até que resulta no produto final. A gente tem aqui alguns exemplos de produtos obtidos pelo processo de estiramento. Conformação de peças
também pode ser realizada por hidroconformação. No caso aqui, a gente tem um desenho de um produto de partida aqui, essa ferramenta, e a gente vai realizar a injeção de água e vai pressionar. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo para a gente ter uma ideia melhor. A gente tem um sistema óleo hidráulico, proporciona pressões elevadas, 200 a 1000 bar. Duas punções de óleo hidráulico posiciona o tubo, enche internamente de água e realiza um movimento axial, pressionando esse tubo contra as paredes do molde. Por fim, a gente tem aí o produto pronto. Como exemplo, nós temos aqui o produto obtido pelo processo de hidroconformação. Indica-se o livro ao lado para maiores informações acerca do processo de conformação e corte de chapas e tudo. Grato pela visualização.